Pode. Abra, por favor, a sua Bíblia no profeta messiânico. Isaías. Isaías capítulo 64. Nós iremos ler até o versículo de número 8. Ou melhor, vou estar lendo. E você acompanhe atentamente. Isaías 64. Acompanhe atentamente. Escrito assim está, Isaías 64, do 1 ao 8. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descesses e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Verso 5. Saiam ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Por muito tempo pecamos e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com o vento nos arrebatam. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso olheiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Só até aqui. Pai, uma vez mais, o Senhor concedeu a nós o privilégio de poder adentrar no santuário, fazer uso da Tua palavra. Então te rogamos, pela iluminação e orientação do Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha falar uma vez mais ao nosso coração. É o que pedimos, agradecidos e confiados, em o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. O texto traz um cenário de onde o profeta Isaías começa a fazer algumas analogias, algumas comparações acerca da manifestação visível da chegada ou da habitação de Deus em determinados locais e lugares, de maneira que nós olhamos para o texto e encontramos, como por exemplo na parte B do versículo 1, se os montes tremessem na sua presença. Ele traz algo que tem virado trivial nos nossos dias, porque a nossa geração, a geração de crentes em Cristo Jesus que nós temos vivenciado e experienciado com alguns testemunhos, tem relatado de que de fato
vivemos em um período ou em um tempo onde as pessoas estão desdenhando de Deus. E o que é pior, os crentes em Cristo Jesus estão vivendo de uma forma com que parecem mais não se importar com a presença de Deus, ou o que é pior, talvez nem mais perceba ou consiga discernir que Deus está em determinados locais. Existe uma doença que hoje nos nossos dias ela é chamada de hanseníase. Mas nos tempos passados e principalmente nos tempos bíblicos, a hanseníase era chamada de lepra. De maneira que a lepra, ou a hanseníase, como queira, ela é uma doença que ela começa a comer o ser humano pelas partes menores, ou seja, pelas unhas. Começa a levar dele a cartilagem, e então eles vão perdendo as unhas, as pontas do dedo, a orelha, o nariz, de forma que é por isso que a Bíblia diz que o Jó se coçava com um caco de telha, porque ele não tinha mais unha. E então a lepra ou a hanseníase, ela deixa a pessoa anestesiada. E eu tenho um vizinho que ele é cometido dessa doença já há alguns anos, e ele está aposentado pelo INSS, de forma que às vezes eu vejo ele na rua e agora ele já está com dificuldade para andar, porque ele já não tem mais os dedos nas mãos e já não tem mais os dedos nos pés, e anda com muita dificuldade. E um dia desse ele passou e ele estava sangrando, e aí alguém falou: ô Jim, você está cortado, está sangrando, você não está vendo? E ele não entendeu, aí falaram com ele de novo: Jim, tem um corte na sua perna. Aí ele olhou e viu que ele tinha passado em algum local, e tinha um corte bastante feio na perna dele. Mas a lepra, ela tira a sensibilidade do ser humano. Talvez hoje estamos inseridos dentro de um contexto onde existe uma lepra ou existe uma gama de enfermidades que tem tirado do povo a sensibilidade de perceber, de pressentir em determinados locais que Deus está ali. E entramos em lugares que às vezes a presença de Deus se faz naquele local, e entramos e saímos da mesma maneira, ou às vezes até pior. Por quê? Porque não conseguimos perceber ou sentir que Deus está nesses lugares. De forma que hoje vivemos em uma sociedade onde, assim como o pastor acabou de relatar, existe um cenário de fome, de desgraça. E o que é pior é que às vezes nós não conseguimos nos compadecer com a fome do nosso irmão, com a dor do nosso próximo. A nossa mente parece que está cauterizada, e nós não conseguimos mais olhar, ver, ouvir, perceber, sentir que Deus está em alguns ambientes. Tudo isso porque nessa correria que nos engole, que nos envolve, que tira de nós o que é de mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, nós não conseguimos mais perceber que Deus está em determinados lugares, em determinadas situações. E o fato é de que vivemos uma sociedade onde a competitividade ela é, em alguns casos, até desleal. E às vezes, de forma inconsciente, também nós estamos querendo competir com alguém, quando na realidade nós não podemos ter competições. O que nós deveríamos ter era pessoas ombreando conosco para uma mesma missão. Mas o fato é de que hoje assim a gente age.
A gente pensa que porque nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja com 164 anos de solo pátrio, por isso nós achamos e julgamos que somos melhores do que um irmão que de repente está em uma determinada denominação. E é essa competitividade que tem feito com que a Igreja de Cristo tenha ficado cada vez mais anestesiada. Porque quando começamos a competir, sempre julgamos que nós somos melhores que o outro. E ao pensar que somos melhores que o outro, nós olhamos para o outro e não conseguimos ver no outro a imagem e semelhança de Deus. E quando começamos a olhar para o outro e julgar que somos melhores que o outro, nós passamos por cima de um mandamento, de que é amar o nosso próximo, como a nós mesmos. O Isaías, ele traz um relato agora, e o ápice do texto está no versículo de número 8, onde ele traz uma informação que às vezes, se nós tivéssemos percebido isso, ou tivéssemos guardado no nosso coração, por certo, grandes acontecimentos na sociedade, teria sido amenizado. O primeiro é porque, se nós olharmos para esse texto em especial, precisaríamos fazer uma pergunta. Qual seria essa pergunta? É a pergunta que Shakespeare não respondeu: ser ou não ser? Na realidade, para a nossa geração, essa é uma pergunta que já tem resposta. Na realidade, essa é uma pergunta que já foi respondida. Todos nós sabemos que nós somos, que nós precisamos ser. Na realidade, a pergunta deveria ser outra agora: o que nós somos? E entendendo de fato, de direito, o que nós somos, nós iríamos olhar para o outro com outro olhar. Então, se eu perguntar para você nessa noite, o que você é? Se eu perguntar quem você é, talvez você responda: eu sou Lucas. E eu vou te dizer, esse não é você, é seu nome. Talvez você diga: eu sou preto. Eu vou te dizer, esse também não é você, é a sua cor. Talvez você diga: eu sou branco. Eu vou dizer, esse também não é você, é a sua cor. Talvez você diga: eu sou enfermeiro. Eu vou também te dizer, esse também não é você, é a sua profissão. Talvez você diga o RG. Eu vou dizer, esse também não é você, é o seu número. Então, pastor, o que nós somos? Segundo Isaías, nós somos barro. E agora, olhando para o texto e respondendo essa pergunta, nós somos barro. E eu não ouvi até o dia de hoje, e não existe nenhum relato histórico de países guerreando um contra o outro para roubarem o barro da sua terra. Muito pelo contrário, quando resolvem saquear, roubar uma terra, uma pátria, uma cidade, uma nação, é pelo que ela tem de mais valoroso, que é o metal precioso, o ouro. Então, quando olharmos para esse texto e encontrarmos o Isaías dizendo que Deus é o nosso Pai, mas ele faz uma afirmação: nós somos barro. É para eu e você entender de que nós somos alguém que não temos valor nenhum, mas mesmo não tendo valor nenhum, um Deus todo-poderoso um dia se fez homem, se vestiu como nós, e ainda nós não valendo nada, entregou a sua vida por amor a mim e a você. E qual é a lição que nós entendemos disso? Enquanto nós julgamos que nós somos melhores que o outro, nós não conseguimos entender que nós não somos nada. E a nossa justiça, ou o nosso senso de justiça, ou o justiçar que nós queremos fazer, é pior do que um trapo de imundícia. E não queira saber que trapo de imundícia é esse que o profeta está trazendo aqui. Mas o fato é de que a nossa crise, ela é uma crise existencial. Porque enquanto nós estamos aqui,
nós queremos ser o melhor que o outro, nós queremos ter mais que o outro, nada contra. O problema é exatamente o contrário, é quando a gente quer ser mais, ou quer ter mais, e ser e ter não é para servir, não é para ajudar, não é para atender, não é para acolher. E é por isso que eu digo, enquanto nós estivermos pulando a cama dos moribundos, enquanto nós estivermos passando por cima da cama daqueles que são iguais a nós, que estão debaixo da marquise por N motivo, sem nos sensibilizar com isso, nada do que nós ganharmos, nada do que nós ajuntarmos, nada do que nós conseguimos conquistar tem valor nenhum. Porque tudo isso que você conseguir juntar, tudo isso que você conseguir agariar, tudo isso que você conseguir comprar, vale menos do que a pessoa que está do teu lado e que é barro e de que não tem valor nenhum. O problema maior é de que a gente, nessa competitividade, nessa correria, a gente não consegue perceber de que o barro, ele ganha forma, ou ele toma forma na mão do olheiro. E às vezes a gente está querendo ser um vaso e alcançar um local de destaque, aparecer. Tem pessoas que não aceitam estar em determinadas programações se elas não tiverem com o microfone na mão. Tem pessoas que não aceitam estar em determinadas programações se elas não forem, no mínimo, relator daquela programação. Tive uma programação semana passada e eu saí com vergonha. Uma palestra, o palestrante veio de longe. E cheguei lá, pude contar 11 pessoas. Triste. Depois chegaram mais 3. Mas se nós entendemos de que nós precisamos ser moldados, e que para ser moldado nós vamos precisar reconhecer primeiro que nós somos barro. E é por isso que em uma relação conjugal, eu gosto de dizer isso, a aliança ela vai ser de ouro, mas o dedo é de barro. Porque nós somos falhos. Nós não podemos deixar ou agir ou pensar de que por estar em uma colocação somos melhor que o outro. Você pode estar até em um lugar de destaque, mas você é barro como qualquer outro aqui dentro. Nessa noite, a primeira lição para mim e para você: entendamos que nós somos barro. Barro não tem valor. Barro não vale nada. Barro é tirado de um lugar e jogado fora em outro canto. E às vezes ninguém nem quer, de graça. Para ilustrar melhor isso, ali a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que um dia Deus formou o homem do pó. A gente dá uma forcinha, fala que foi no barro, mas foi do pó. Pó da terra. O que é pó? Senão aquilo que as donas de casa jogam fora às sextas-feiras quando vai fazer aquela faxina. Passar um paninho, um aspirador. Para quê? Para colher pó, para jogar fora. Não tem valor, não vale nada. Deixa eu abrir aqui um parênteses rapidinho. Eu não sei como é o seu dia, quero falar para você, dona de casa, rapidinho. Às vezes a gente enfrenta e tem que aconselhar casamentos por causa da chamada faxina. Eu não sei aqui, mas em Saracuruna as mulheres lá, as donas de casa, gostavam de fazer faxina ou sexta ou sábado. Limpar a casa. Sabe qual era a briga, Marquinho? O cara estava em casa sábado. E ele em casa sábado, às vezes, Daniel, ele vai lá fora. Quando ele volta trazendo no pé um pouquinho de poeira. A mulher fica braba. Aqui não, mas lá em Saracuruna ficava braba.
de maneira que isso causava um conflito. E aí um dia eu fui aconselhar uma irmã e ela estava lá braba e tal, e eu falei assim: minha irmã, o problema é porque ele está em casa. Levanta a mão para os céus. Tem um montão de mulher que queria ter o marido em casa agora, jogado em cima do sofá, o seu está lá. Ela falou: ah, mas ele não sabe o valor da faxina na casa. Eu falei: faz o favor, a casa está limpa para quem? Para você ou para ele? Ela falou: para nós. Eu falei: então limpa a casa segunda-feira. Deixa a casa limpa de segunda a sexta. Sábado e domingo deixa virar bagunça. Mas mantenha a sua família dentro de casa. Porque às vezes por causa de uma bagunça, de uma poeira, de uma sujeira, você bota para fora. Mas deixa eu voltar aqui. O pó não vale nada. Nós precisamos entender que o que nos diferencia dos outros é exatamente a presença do Espírito Santo dentro de nós. É o encontro que Cristo teve conosco. Fora isso, somos iguais ou pior a qualquer um. Chega desse negócio de olhar para o outro com um olhar altivo. Chega dessa soberba de achar que vale mais e que porque sabe mais tem que ser mais honrado, mais respeitado. Para Deus nada disso vale. Porque Deus, quando olha para nós, Ele nos olha exatamente como nós somos. E aí a segunda lição: aprenda que para entrar na presença de Deus, nós precisamos entrar exatamente como nós somos. Nosso cargo não vale nada para Deus. E aí não adianta orar e falar: ah, Senhor, o Senhor me conhece, eu sou pastor, mas eu estou passando por isso. Não. Ah, o Senhor me conhece, eu sou dirigente do ciclo de oração, eu sou presbítero, eu sou músico da igreja. Não, nada disso vale. Chegue diante dele e entenda que está na presença de um rei, de um Deus, e chegue com sandalinha de humildade, reconhecendo de fato quem você é e dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Ajuda, Deus, porque fora daqui as pessoas olham para mim e veem um grande músico, um grande presbítero, um grande pastor, uma grande mulher de oração, mas dentro do meu coração, dentro do meu peito, só o Senhor sabe como está. E aí essas pessoas que não conseguem reconhecer que estão na presença de um Deus que é santo, que é poderoso, que enxerga e que vê além do que os nossos olhos, elas querem entrar maquiadas, usando o seu cargo, a sua roupa, o seu salto, a sua gravata, o seu terno, e nada disso importa para Deus, porque Deus, quando nos vê, Ele nos vê exatamente quando nós somos, e Ele sabe quem nós somos. Então entenda de que na presença de Deus não adianta usar de nenhum estereotipo. Meu neto estava orando lá em casa outro dia, eu não vi. Ainda não tinha 2 anos, agora tem. Mas os avós paternos são Assembleia de Deus. A tia desses reteté do fogo. De maneira que ele é muito próximo a essa tia. Essa tia leva ele passa, se deixar, passa até 1 ano lá. E quando vai buscar, ele não quer voltar, porque lá ele vira rei. Mas a Vitória e a Joana falaram: Davi, vamos orar. Aí o Davi estava na sala para orar, eu não lembro para quê, eu não estava, eu estava no quarto, eu já estava o pó da rabiola, que eu tinha corrido atrás deles o dia todo. Aí eu tinha tomado um remédio, eu estava deitado, mas eu conseguia ouvir, e aí foi aquela bagunça, fizeram chamada de vídeo para mostrar para a tia ele orando. Pastor, ele botou a mãozinha na testa e falou: ai meu Deus, o Senhor me conhece. Queria chorar. E vocês olhar para aquilo, eu não vi, mas é engraçado. O problema é que às vezes a gente se fantasia e a gente entra na presença de Deus assim, para poder impressionar Deus, não, impressionar quem está do nosso lado. Porque quando a gente consegue impressionar quem está do nosso lado, a gente automaticamente vai passar uma imagem de que somos maiores ou que somos melhores do que essas pessoas. E é por isso que em determinadas situações algumas pessoas olham para nós e aí elas têm até vergonha ou receio de orar e falam: ora para mim, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo. É porque às vezes nós passamos para essas pessoas uma imagem, e acreditando de fato que essa imagem é o que vai mover a mão de Deus, nós acabamos desdenhando desse Deus. Então essa é a segunda lição:
ao entrar na presença desse Deus santo, vivo, forte, verdadeiro, tema e trema, porque você está diante de um Deus grande. Grande, mas tão grande que um dia, diz a Bíblia, de quando Ele quer pisar na terra, Ele vem saltando sobre os montes. Que os seus cabelos são brancos como neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Grande, mas tão grande que a Bíblia vai dizer de que Ele vai juntar as águas dos mares e dos oceanos na palma da sua mão. Mas grande desse jeito, cabe dentro do teu coração. Você só precisa temer a esse Deus. E se você temer a esse Deus, você vai entender de que o milagre vai acontecer. Eu gosto de um texto de um grande general, que a armadura escondia sua lepra, e de que um dia uma menininha na sua casa israelita disse, olha, para a mulher dele, olha, se o meu Senhor for até Jerusalém e procurar o servo do Senhor lá, o grande profeta vai falar com ele e Deus vai se manifestar e ele vai ficar curado. Diz a Bíblia que esse grande general sai da sua terra, pede carta ao rei e vai em direção a Jerusalém buscar esse profeta. E chegando lá, o profeta nem o recebe, manda ele dar 7 mergulhos. Ele não tinha fé, mas mesmo assim ele mergulhou e ficou curado, porque ele tremeu quando ele soube que tinha um Deus maior do que aquele rei que ele servia. O problema é que às vezes a gente não entende isso, e aí as coisas, o mundo espiritual não trabalha a nosso favor. Nós estávamos inscritos desde 2018 para trocar o aparelho da Vitória, o aparelho auditivo dela. E aí, vai trocar, o aparelho só dura 5 anos. Ou seja, na hora de trocar o aparelho, deu um problema, o local que atendia a gente fechou, de repente o local reabre no Moacir do Carmo, e aí nós vamos lá, nos inscrevemos, e aí veio a pandemia. E aí o aparelho da Vitória estava ruim, tivemos que consertar, foi fora, e aí aquela fila e tal, não sei o que, pandemia, parou tudo. E aí eu falei, Vitória, a gente vai ter que comprar outro aparelho, vamos procurar preço. 18 mil, 22 mil, 25 mil, 10 mil, 12 mil, tinha todo preço. Aí achamos um, era 12 mil reais, na época. 2020, o aparelho top, que ela conseguia baixar, ela ficou com o aparelho, fez um teste, e eu não tinha dinheiro para comprar o aparelho, eu falei assim, vamos fazer prova aí, vamos ver como é que vai ser. E eu estava uma causa na justiça, eu pensei, se essa causa saiu, eu dou de entrada. A causa não saiu, e ela ficou 30 dias com o aparelho, teve que devolver o aparelho. Pensa, ela saiu de uma Ferrari e voltou, entrou num Fusquinha, porque o aparelho que ela estava, ela conseguia regular o som de acordo com o ambiente, no celular. Baixou um aplicativo, o som estava alto, ela no telefone baixava, ouvido direito, ouvido esquerdo, estava tirando uma onda. Mas tive que devolver com dor no coração, porque eu como pai não pude suprir a necessidade dela. E aí entrou nessa crise, a gente não conseguiu comprar e tal, e aquela coisa foi passando, de maneira que quando o dinheiro saiu agora, nesse ano, eu tive que pagar um conserto do carro, não consegui dar entrada no aparelho. E aí, semana passada, no dia 7, me ligaram, aí eu atendi, porque eu não estou querendo atender mais essas ligações que não tem nome, aí atendi porque eu estava esperando essa ligação, aí alguém do outro lado da linha falou, olha, aqui é do Moacir do Carmo, nós queríamos fazer um teste com o aparelho, com a Vitória, você pode trazer ela? Aí eu falei, posso. Que dia? Aí ele falou, amanhã. Eu falei, então amanhã eu estou aí. Chegamos lá, ouvimos um relato de que tem 8 mil pessoas aguardando um aparelho, de diversas idades, pessoas com duplas deficiências, ou seja, além da deficiência auditiva, uma outra deficiência no seu corpo. E aí o prefeito conseguiu comprar
135 aparelhos. E a Vitória estava sendo chamada para testar o aparelho. Mas eu já fui com aquilo no meu coração. Eu falei assim, ela não vai testar nada. Deus vai testar a nossa festa, a gente vai ou não. E a gente chegou lá, horário marcado, e aquela coisa toda, de repente, chamaram a gente para uma sala e falou, olha só, a gente não está divulgando que nós estamos dando o aparelho, porque tem 8.000 pessoas na fila. Mas a voz da chefe, da diretora do departamento, ela disse assim, olha, eu não sei como, eu não sei qual critério foi usado, que essas pessoas que vão receber foi escolhido. Aí ela disse, eu acho que foi o Espírito Santo. E eu disse, eu tenho certeza que foi. E eu fiquei tão impactado com aquilo, porque eu pensei assim, meu Deus, 8.000 pessoas. Mas Deus ainda tem os seus escolhidos. E aí, a diretora falou quanto custa o aparelho, 14 mil reais. Ou seja, ela está com 2 aparelhos de 14 mil reais, 28 mil reais. Honras e glórias ao nosso Deus. E aí um senhorzinho levantou as mãos e falou assim, eu posso falar uma coisa? Aí a diretora disse sim, pode. E aquilo mexeu comigo, que ele disse assim, ó, eu te abençoo, em nome do Deus que fez os céus e a terra, e que a sua família prospere, que você prospere, que tudo te vá bem. Eu fiquei com vergonha, porque eu achei que era eu que tinha que fazer aquilo, porque eu estava recebendo uma bênção. Mas eu estou dizendo isso porque quando a gente tem temor a esse Deus, Ele vai mover céus e terra, para que a bênção nos acompanhe. Não é nós que vamos correr, é a bênção que vai vir atrás de nós. Mas primeiro, reconheça que você não é nada, que você não é ninguém, mas Ele é tudo. Nós somos barro. Segundo a Bíblia, um dia voltaremos para o barro. Entre na presença desse Deus com temor e com tremor. Trema diante dEle, porque Ele é todo poderoso. Não entre de qualquer maneira. Esses dias agora, essa semana, ontem até, parece, a Joana me mostrou um negócio, falou um negócio aí que aconteceu, e eu fiquei muito triste, porque algumas pessoas vão se levantar para ir contra a pastora, mas uma pastora de nome, ela recusou pregar em um congresso em Goiânia, porque ela ia pregar no domingo, e no sábado um cantor que se desviou do evangelho, agora está enveredado pelo homossexualismo, cantou no sábado, ministrou, e ela viu aquilo e disse assim, eu me recuso a usar da mesma tribuna que está sendo profanada, porque as pessoas estão perdendo o temor. Fora da igreja tudo bem, a gente até entende, mas dentro da igreja, pessoas vivendo uma vida de dualidade. Dentro da igreja é o mais santo, fora dela não paga o que compra, pega emprestado e não devolve. E aí, quando nós entendemos que nós temos esse Deus, que é nosso Pai, e que nós trememos e tememos Ele, a gente vai viver segundo o Filho. E entenda que não tem nada a ver temor e tremor com viver uma vida profana, uma vida de fato que não te denuncia como filho. E aí, às vezes confundimos liberdade com libertinagem. Eu disse aqui semana passada, e dentro da minha casa, as minhas filhas, elas têm liberdade comigo. Eu tenho liberdade com elas, mas são minhas filhas. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, o ex-presidente da República, um dia eu vi isso, Jair Messias Bolsonaro, cheio de honraria, mas quando a filhinha dele chegou perto dele, ele se derreteu todo, chorou, abraçou, beijou, pegou no colo. Entenda que ter liberdade não é ter libertinagem. Deus quer te pegar no colo, mas não viva de qualquer maneira, porque às vezes atribuímos ao inimigo de nossas almas uma série de coisas ruins que está chegando até a nossa casa, e dizemos que é o inimigo de nossas almas, quando na realidade é Deus querendo que a gente só se acerte, querendo que a gente só busque de novo o caminho. E a terceira e última coisa,
e a parte final do verso. O oleiro e todos nós somos, aqui ó, todos nós somos obra das tuas mãos. Se a gente entender isso, todos nós somos obra das mãos de Deus, nós vamos entender de que ninguém é mais ou melhor que ninguém. E aí, a gente entendendo isso, a gente vai viver uma vida onde nós não vamos querer matar o nosso irmão. Lembra do José? Os irmãos acharam que era melhor do que ele, e por isso pensaram em matar, jogaram a cisterna e o venderam, porque de fato eles olhavam para José e via que José tinha algo que faltava neles. O José tinha temor ao seu pai e respeito, mas ele tinha liberdade. Então, quando a gente entende que todos nós somos formados pela mão desse oleiro, não existe vaso melhor ou vaso mais bonito. Existem vasos que estão sendo usados para determinadas funções, mas que se cair, quebra como qualquer outro. Um dia desses eu fui pregar num lugar e cheguei lá, tinha 2 vasos grandes, assim, bonitos, no altar, e eu pude reparar que um estava virado para cá, ele estava todo colado, todo remendado. Aí eu pensei, tá vendo? Uma vez quebrado, se tiver no altar, tem que estar sempre procurando um jeitinho para não mostrar as suas imperfeições. E se nós entendemos que nós somos formados, todos nós, nós somos iguais uns aos outros, nós vamos olhar no outro, ver imperfeições e diferença no outro e entender de que nós também temos as nossas. O problema é que nós estamos nos tornando experts em apontar o erro. Nós estamos nos tornando exímios acusadores. Não somos capazes de nos alegrar com a vitória, com a conquista dos nossos irmãos. Quando a Bíblia diz se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Independente do que as pessoas estão pensando, falando de você, entenda e não esqueça disso jamais. Deus é o nosso Pai. É Ele quem nos formou. E relatos bíblicos vai dizer que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Que Deus em Cristo cuide de nós, das nossas mazelas, das nossas imperfeições, que nós sabemos muito bem quais são, para que nós não julguemos que o outro é inferior a nós. Deus abençoe.